Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Problemas com Python, desafios, problemas com Python. Bom, vocês vão perceber que a partir deste vídeo as coisas vão ficar um pouco diferentes. Primeiro, que a partir de agora vocês estão me vendo. Oi, tudo bem? Oi. Resolvi gravar agora mostrando como é que eu trabalho, como é que eu desenvolvo, que as pessoas, fica um negócio meio impessoal, né? Vocês não me veem, tudo bem que eu também não vejo vocês, mas eu quero que a partir de hoje vocês me vejam. A segunda coisa, vamos melhorar nossos problemas. Então, olha só, o problema que eu tinha na aula passada, eu queria me conectar no banco. Consegui, conectei, só que eu me conectei no banco SQLite. Há alguns vídeos atrás, eu mostrei, se vocês acessarem um vídeo de Docker, eu mostrei como acessar, como criar uma imagem. Deixa eu dar um clear aqui. Eu mostrei como criar uma imagem do MySQL. Então, se a gente olhar aqui Docker Images, vocês vão ver que existe na minha máquina uma imagem criada para o MySQL. E o banco já está aqui, já está startado. Então, eu posso colocar simplesmente Docker exec -it mybanco mysql -p para poder pedir a senha e eu acho que eu errei a senha. Ok, então beleza, root, ok, pronto, tá aí, estamos no banco. Então use teste não. No vídeo também vocês vão ver como criar essa base. Então, e aí, se eu der um show tables aqui, não existe absolutamente nada nessa base. Deixei a base vazia, tá? No vídeo eu fiz um teste com Java e aqui eu quero fazer um teste com Python. Só que como eu acesso essa base de dados, como é que eu crio uma tabela, como é que eu insiro dados nessa tabela e como é que eu exporto esses dados para o JSON. Esse é meu desafio. Então, meu desafio, meu problema é, primeiro, como acessar a base do MySQL. Então, vamos por partes. Primeiro problema, eu quero acessar a base do MySQL. Então, vamos lá. Criar um novo arquivo Python aqui. Chama ele de projeto My. Ok? Eu vou chamar de projeto MySQL, mas vou deixar só projeto My mesmo. Então, legal, tá aí meu projeto. Para fazer o acesso ao banco MySQL, vocês vão precisar de um conector. Ok? Sempre a gente precisa de um conector quando a gente quer acessar um banco de dados. No caso aqui do Python, o Python usa um conector chamado Python _mysqldb. Esse é o conector que o Python usa. Só que eu não vou usar esse conector. Eu quero alguma coisa melhor. Eu vou usar um conector chamado PIWI. Import PIWI. Ok? Vou só complementar aqui o comando from PIWI. Aí, from PIWI import de tudo que eu colocar para aí. Aí, pronto, agora sim. Certo? Então é esse cara que eu vou usar. O que é o PIWI? O PIWI, ele transforma um banco relacional num banco orientado a objeto. Se eu fosse comparar com o Java, seria o equivalente ao que o Hibernate faz para o Java. Então, se fosse no Java, vocês iam ouvir um tal de Hibernate. Aqui é o PIWI. O PIWI faz isso para mim, ele transforma o banco relacional num banco orientado a objeto. É como se eu estivesse trabalhando com ORM aqui no MySQL. Ok? Desculpe, aqui com o meu banco relacional. Então, db.mysql database, é assim que a gente faz a conexão. Abriu. O nome da minha base é teste, vírgula. Aqui vem um pulo do gato. Host, igual. Pronto, só isso aqui já valeu o vídeo. Normalmente, vocês vão ver a conexão assim, ó, localhost. Se eu tentar dessa forma, vai dar errado. Por que que vai dar errado? Porque eu estou no Docker, eu não estou com MySQL na minha máquina local. Ok?
ok? E esse endereço aponta para minha máquina local. Tudo bem, eu concordo. Todo mundo vai dizer assim, ah, mas esse endereço vai apontar para o mesmo que você vai colocar aí. Eu sei que vai. Mas quando a gente está no Docker, obrigatoriamente vocês têm que usar o endereço físico, que é esse aqui, 127-0-0, ou desculpa, 127.0.0.1. Esse é o endereço que vocês vão ter que usar, ok? O resto é basicamente normal. Então a porta é a 3306, né, que o MySQL se conecta nessa porta. O usuário é o root e a senha pwd igual também root, que foi o que eu estabeleci, ok? Bom, então isso aí já vai me fazer a conexão. Meu próximo desafio vai ser criar uma tabela. Para criar a tabela, para isso, eu vou criar, não vou criar o que eu criei no desafio, no problema passado, né, aluno, professor, turma. Eu vou pegar só essa tabela de aluno aqui, vou criar só a tabela de aluno com alguns campos a mais, vocês verem como é que o MySQL se comporta. Então vamos lá. Vou criar uma classe, aqui para mim vai ser uma classe que vai ser um modelo do Piuí. Essa classe será um modelo do Piuí. Então vamos lá, como é que são os modelos do Piuí? Campo e o que ele tiver descrito. Então olha só, matrícula, olha como é fácil, gente. Matrícula, primary, keyfield. Estou dizendo que a matrícula vai ser minha chave primária. Nome igual a um campo char field, ok? Se eu deixar assim, eu poderia deixar assim, ele vai me criar esse campo com 255, ó. Estão vendo aqui o autocomplete? Ele vai me criar esse campo simplesmente com 255. Então, opa, obrigado. Max length, vou trocar 255 para 30. Também poderia colocar max length 2.int, mas não é necessário porque ele já vai fazer. Então, simplesmente max length 30, ok? E criar um campo status. Status é aquele famoso campo, né? Um booleano. É um booleano. Aí você fala, pô, Fernando, mas peraí, o MySQL não tem um campo booleano. Eu sei que o MySQL não tem um campo booleano, mas ele tem um equivalente ao booleano. O campo é chamado de tinyInt, que recebe 0 ou 1. Mas você está passando true aqui, true não é 0 nenhum. Eu sei que eu estou passando true. Mas o legal do Piuí é isso, ele vai me converter isso aqui para o seu equivalente. Então é verdadeiro? É, então é 1. É falso? Então é 0. Simples assim. Olha como é legal. Bom, agora eu vou ter que passar algumas coisas obrigatórias para ele. Eu tenho um método de herança que é chamado de save. Esse método vem para mim por herança e eu preciso passar algumas coisas para ele. Toda vez que eu salvar, eu preciso passar esses caras para o meu save. Então retorne super meu aluno, ok, vírgula self ponto save, e aí os nossos caras args, vírgula, asterisco, k, o args, ok, obrigado pelo convite. Então eu passo simplesmente esses dois campos para pai. Além disso, tem mais um outro método que eu preciso criar também, uma classe que é chamado de meta, que é minhas metas e informações, ok? Para essa classe eu apenas passo o database igual a minha base de dados. Pronto, aí você fala, tá, Fernando, então já está criado a tabela. Não, ainda não, porque eu preciso de um comando para poder criar essa tabela. Então vamos realizar esse comando. Então, primeira coisa, deixa eu só começar o programa, né? Opa. If menos name menos igual abriu menos main ok, menos não, underscore. Então, exemplo db, eu fiz lá no outro, e exemplo, def exemplo db, ok. Então, o que eu tenho? db.create, começar criando a minha tabela de aluno. Pronto, agora sim, agora a tabela será criada, ok? Deixa eu salvar isso aqui, vamos rodar para ver se não tem nenhum erro, inclusive. Ok, isso, muito bem. Então vejamos
colocamos aqui o PWD. Não, aqui não é PWD, aqui é PazWD. Ok. Pronto, agora sim. Então, é bom a gente rodar de quando em quando, tá? Só para ver. Então, se a gente vir aqui no MySQL, dá o mesmo comando, show tables, tá lá a nossa base de aluno criada. Então, se eu der um desk aluno, olha o que vai acontecer. Tá aí os campos que eu falei para vocês. Matrícula int de 11, nome vai achar de 30 e status tiny int de 1. Ok? Voltando para cá, então, agora eu quero fazer uma segunda coisa. Eu quero incluir elementos nesta base de dados. Então, eu quero poder incluir campos nesta base de dados. Ok? Então, vamos incluí-los. Para incluir, criar um método def incluir alunos. Ok. Vou manter um padrão aqui. Pronto, incluir alunos. Poderia passar o nome, poderia fazer de várias maneiras, só que como lá do outro lado eu já fiz de algumas formas, aqui eu queria fazer de uma terceira, só para vocês verem como é que vai ficar. Então, vou colocar aqui nomes, aqui eu vou criar um array. Então, um array de nomes vai ser o que? Olha que legal, nome, que é o nome do nosso campo, é o único campo que eu preciso preencher, porque os outros dois são automáticos. Então, nome, 2 pontos e nomes. E de onde você está buscando esses nomes, Fernando? Nomes vai ser o seguinte, vai ser através de um for que vai popular nomes dentro de vários nomes. Pronto. Então, Pedro, Paulo e Lucas. Ok, esses são meus alunos. Tranquilos? Então, eu vou ter os nomes populados desses nomes daqui. E aí, a gente executa. Então, query igual a aluno, ponto. Insert. Se você fosse inserir um único dado, insert só. Como eu quero inserir vários, insert many. Ok? Insert many quem? Meus nomes. Então, vou passar meus nomes para ele. Ponto. E ele vai me retornar uma lista de IDs. O que eu vou fazer agora? Vou pedir para executar. Então, query ponto execute. É assim que ele vai fazer. E aí, quando eu executar este método aqui, pegar aqui, transportar este método para cá, é óbvio que eu vou ter que bloquear o anterior, né? Senão ele vai tentar criar a tabela de novo e aí vai dar um erro, né? Ok? Então, cuidado, ele vai apenas se conectar e vai incluir meus alunos. Isso que ele vai fazer. Então, roda. Pronto, tá aí. E aí, se aqui no MySQL a gente der select asterisco from aluno, tá aí o Pedro, Paulo e o Lucas. Ok? Nota que a matrícula foi inserida automaticamente, já que ela é a chave primária, então ela é inserida automaticamente. Pedro, Paulo e Lucas, e o status, todos eles com status 1, sem o menor problema. Ok, meu terceiro problema aqui dentro. Eu quero mostrar esses caras por aqui, só que eu quero mostrá-los em formato JSON. Como a gente faz isso? Primeiro, eu já ensinei para eu já tive um problema no qual eu tive que trabalhar com JSON. Então a gente sabe que existe um pacote chamado JSON. Ok? Gente, uma dica. Para instalar pacotes no Python, vocês usam o comando pip. Certo? Então é pip install e todos esses pacotes que normalmente eu uso. JSON, PWI e assim vai. Aqui não, né? Óbvio, lá no nosso terminal. E a gente dá esse tal desse pip, certo? Então, toda vez que você precisar instalar um pacote, né? Porque eu nunca mostro a instalação do pacote, porque demora um pouco para instalar o pacote. Então, sempre que vocês precisarem instalar um pacote para o Python, é só dar pip install e o nome do pacote que vocês precisam instalar. Então, mesma coisa que para o PWI. Precisa instalar o PWI, pip install PWI. Certo? Vamos então listar os nossos alunos. Então, listar alunos. Ok? Então, o que eu preciso aqui? Vou colocar um try, só para
garantir meus dados. Alunos igual a aluno ponto select. Olha que legal. Select quem? Quais são os campos que você quer trazer? Eu quero trazer aluno, matrícula, aluno, nome. Olha, não precisa de nada daquilo. O Eri, ó, tem join. Lembra que lá eu tive que fazer um inner join, não sei o que. Aqui não precisaria nada disso. O Eri em quem? Aluno. Eu estou trabalhando puramente com objetos. Aluno status não é igual a 0. Então, se vocês quiserem separar, gente, pode separar, não tem problema nenhum não. Ok? Mas o que? Dá um order by. Order by em quem? Em aluno ponto nome. Então vou dar um order by no aluno ponto nome. E no final pedir um dicts. Que seria o equivalente ao execute. Executa esse negócio para mim. Ok, então se alunos existir, se aluno existe, tira esse parênteses, que esse parênteses é de Java. Se aluno existe, isso, aluno existe. Opa, aí. Aluno existe? Existe. Então faz o seguinte: cria uma estrutura JSON para mim. Alunos JSON igual, abre e fecha colchete. Ok? Para cada aluno que eu encontrar em alunos, o que você quer que eu faça? Eu quero que você faça o seguinte, meu querido: cria um registro para poder mandar esse registro para o JSON. Igual, abriu, matrícula, que vai ser quem? Aluno, né? Abriu, matrícula, vírgula, nome, que vai ser quem? Aluno, abriu, nome. Certo? Correto? Então, simples, fácil, alunos JSON, ponto. Para cada registro que eu pegar aqui, registro. E está criado o nosso JSON. Não, Fernando, você está doido, está criado nada. Então tudo bem, eu vou retornar esse JSON. Vou retornar esse aluno JSON aqui. É isso. Vou retornar o aluno JSON, só que se eu retornar isso aqui ele vai vir um objeto, né? Então só para JSON.dump do aluno JSON. Ok? Porque se eu retornar daquela forma ele vai me retornar um objeto. Então aqui vou dar um else, apenas um aviso, print, não existe registro. Opa, só cuidado com esse não, né, gente? Vou colocar sem dados existentes, porque lá em cima, lembra como é que a gente faz? Coloca o code no TF8, só que para não colocar esse code no TF8, deixa assim mesmo, já mostrei como é que funciona o code. Então, sem dados existentes. Cuidado para não colocar nada acentuado aqui, porque senão vai dar erro. Ok, então aqui no try, isso, accept quem? Se acontecer um exception, me traga objeto. O objeto é, então, print erro ao tentar listar. Eu vou colocar, erro, tirar esse espaço, vírgula, str, né? Ok. Pronto. Então, nosso método aqui já está pronto de listagem e já vai retornar o JSON. Não vai retornar JSON não. Claro que vai, gente. Olha só. A lista, print listar alunos. Ok? Vamos ver? Aqui não, né? Eita. Bagunça que eu fiz aqui. Pera aí, deixa eu só... Ixi, Maria. Agora deixa eu... Vou ter que me arrumar aqui um pouquinho. Então, aqui, incluir alunos, ok. Então, desculpem aí, def exemplo db. Tá, então nossas ações eram as seguintes. Primeiro, obviamente, que eu vou bloquear,
que era dar um create na minha tabela. Então, db.create tables, certo? Então, db create table alunos. Ok. Essa, opa, alunos não, aluno. Isso, que essa daqui eu vou bloquear. A outra era incluir alunos. Essa daqui. Ok. Isso que eu também vou bloquear, porque senão ele vai tentar incluir mais 3, né? E com os mesmos nomes. Então, listar alunos. E vai ser a nossa última ação. Vamos ver agora? Então, pegou aqui. Vamos rodar. E ver. Opa, listar alunos. Somente não, né? Aí eu estou devolvendo para ninguém. Print. Listar alunos. Pronto, agora sim. Então, print listar alunos e tá aí os nossos 3 alunos. Ó, matrícula 3, Lucas, matrícula 2, Paulo, matrícula 1, Pedro. Ok? Então, gente, valeu, grande abraço, até o nosso próximo Problemas com Python.